nós continuamos falando sobre natureza e meio ambiente, porque, segundo especialistas, o Brasil tem potencial de liderar o combate ao aquecimento global. Isso porque o Brasil começou em 2023 com decretos e medidas que sinalizam novas políticas ambientais. Sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com a Isabela Morbach, que é advogada e cofundadora da CCS Brasil, uma organização sem fins econômicos criada para o desenvolvimento das atividades de captura e armazenamento de carbono no Brasil. Isabela, boa noite para você. Queria que você dissesse quais são as principais políticas de armazenamento de carbono em discussão para combater o aquecimento global. Boa noite, Diego. Obrigada pelo convite. Bom, a gente tem algumas coisas em discussão hoje no Senado e na Câmara, e elas estão muito focadas em mercado de carbono. Então, a gente tem, tanto na Câmara quanto no Senado, projetos diferentes discutindo mercados de carbono e como esse instrumento vai se viabilizar, como a gente vai definir as metas de descarbonização, quem é a autoridade competente. E junto com isso a gente tem também um projeto de lei tratando das tecnologias de armazenamento de CO2, que é uma tecnologia baseada na natureza, e a gente também tem agora a medida provisória que vai tratar da gestão de florestas e da possibilidade da gente ter um ativo ambiental, né, o reconhecimento da floresta como um ativo ambiental para emissão de créditos de carbono. Todas essas são políticas que se voltam a incentivar a descarbonização do país. Agora, como envolver as comunidades locais, as pessoas, nessa ação de políticas de armazenamento de carbono? Bom, as políticas de armazenamento elas podem ser tanto com soluções baseadas na natureza, que são aquelas políticas voltadas ao reflorestamento e à restauração florestal. Então, não basta reflorestar, há um esforço da gente restaurar uma mata nativa. Então, saber o que ali estava plantado e plantar naquele local o que originalmente estava ali. Nesse caso, existe um trabalho muito grande de compartilhamento dos benefícios econômicos decorrentes dos créditos de carbono com a comunidade no entorno, além de fazer a própria comunidade participar desses projetos, né? As comunidades que estão ali participam desses projetos ativamente, trabalhando, fazendo manejo florestal e tudo mais. Tem as soluções baseadas na natureza. No caso das soluções baseadas em tecnologia, como o armazenamento geológico de carbono, o engajamento à comunidade ele começa com a comunicação do que aquilo significa, que tecnologias vão ser implementadas ali, vai ser realizado, e incluir também a comunidade no entorno como prestadora de serviço. Todas essas interações, elas geram benefício para a comunidade local. Agora, como explicar, por exemplo, para uma pessoa que tem um pequeno negócio, que seja um pequeno supermercado, enfim, um pequeno negócio, como ele pode contribuir para a redução aqui ou o combate ao aquecimento global ou ao armazenamento de carbono? Isso é possível para qualquer, digamos, empreendedor, para qualquer empresário? É um pouco diferente quando a gente pensa na pequena escala e no pequeno empresário que não tem uma atividade direta ligada com o carbono. Então, ele não precisa de madeira, ou ele não precisa da tecnologia, mas ele pode contribuir, por exemplo, melhorando os processos dele. Acho que o exemplo mais clássico que a gente tem hoje é aquela troca da antiga lâmpada de filamento para a lâmpada de LED, por exemplo, ou trocas de equipamentos, melhoras em utilização de tecnologias que usam menos energia, olhar, por exemplo, a sua cadeia de valor de quem você compra. Os produtos que você compra têm uma pegada alta ou uma pegada baixa de carbono? Essas são as formas que os pequenos empresários conseguem participar ativamente e diretamente. Para fins de crédito de carbono, é um pouco mais difícil, porque o crédito de carbono ele precisa de escala. Então, aí a gente vai ter ou atividades voltadas especificamente para o crédito de carbono, ou atividades que, embora não sejam voltadas diretamente, têm uma escala tal que as suas atividades representam uma redução de emissões e, portanto, podem gerar créditos de carbono. Mas eu vou tentar buscar aqui um outro exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem uma pizzaria,
que às vezes tem um forno a lenha. É mais interessante passar a usar um forno a gás ou um forno elétrico, por exemplo? Isso, a troca dos equipamentos é muito importante. Hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente vai comprar um ar-condicionado, uma geladeira, a gente tem ali um selo de certificação de quanto aquilo, por exemplo, consome de energia. Quando você compra um equipamento que consome muito menos energia, você tem uma emissão menor. A mesma coisa, por exemplo, a troca da fonte de energia. Em muitos lugares remotos, a gente ainda usa o diesel para geração de energia. E ela pode ser substituída, por exemplo, por energia solar. A mesma coisa do exemplo do forno. Se a gente substituir a fonte de energia do forno, a gente pode reduzir as emissões. Então, os pequenos empresários têm sim um potencial para reduzir e normalmente está relacionado aos seus equipamentos ou à fonte da energia que você usa. Então, eu fiz questão de perguntar isso porque a gente tem ações para os grandes poluidores, os grandes investidores, mas também todos os empresários ou todas as pessoas podem, aí na sua casa, encontrar soluções para contribuir com o futuro do planeta. Quero agradecer, então, a Isabela, que trabalha, então, na CCS Brasil, que é essa organização criada para o desenvolvimento das atividades de captura e armazenamento de carbono no Brasil. Isabela Morbach, boa noite, obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite.